Graça e a paz, gente boa, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo, Panorama do Antigo Testamento. Já estudamos a primeira divisão do Antigo Testamento, estamos na segunda, nos livros históricos. A segunda divisão do Antigo Testamento compõe 12 livros: José, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Semana passada estudamos o primeiro livro de Samuel e estudamos que esse livro tem 3 divisões. Estudamos também que esse livro, o primeiro livro de Samuel, tem 3 personagens principais: Samuel, Saul e Davi. Hoje você é convidado a estudar o segundo livro de Samuel. E é um livro que vai nos ensinar muito a respeito da história de Davi. Ele é concentrado na história de Davi. Assim como falei a semana passada, no original só existe um livro de Samuel, um livro de Reis e um livro de Crônica. Porém, no Antigo Testamento hebraico, quando foi traduzido para o grego na Septuaginta, os tradutores acabaram dividindo um único livro, ou seja, o de Samuel, em 2 livros. A Vulgata, tradução da Bíblia para o latim, também manteve a mesma proposta da Septuaginta, e por isso, até hoje, nós estudamos primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel, diferente do original. Falamos também que esse livro, ninguém sabe quem foi o autor, mas a tradição diz que é Samuel, porém, no segundo livro de Samuel, ele não poderia ter terminado o livro, até porque ele não está vivo até o final do livro. Porém, a grande maioria dos teólogos acredita que o Natan foi o que deu continuidade a esse livro. O contexto histórico desse livro é algo de extrema importância e maravilhoso para entendermos a proposta do livro. Foi um período de maior euforia da nação de Israel. Foi um tempo de esperança messiânica, e essa esperança era colocada no rei Davi e no seu herdeiro. Davi foi o rei amado pelo povo, além de ser muito amado e de ser guerreiro, político, poeta, cantor, escritor de salmos. Ele foi um pastor de Israel. Davi foi um grande rei, ele foi o homem segundo o coração de Deus. O livro se concentra inteiramente em torno da pessoa de Davi, o grande rei de Israel, o grande ancestral do Senhor Jesus Cristo. Davi começou reinando sobre Judá e, tendo unificado a nação, reinou sobre todo Israel. Conquistou e estabeleceu a sua capital em Jerusalém, subjugou os seus inimigos, expandiu o território nacional. Mas, acima de seus feitos gloriosos, o livro nos apresenta a vida deste homem, tal como ele viveu. Ou seja, apresenta não só as vitórias de Davi, mas apresenta os fatos errados ou pecaminosos que Davi cometeu. E isso é tão lindo, porque muitas vezes na nossa história humana comum é escondida os fatos tristes. Porém, a palavra de Deus, ela declara todos os momentos. E é interessante que narra aqui, no livro de 2 Samuel, o pecado de Davi de contar o povo sem ordem e direção de Deus. Também narra o pecado que ele cometeu com Betseba e o que ele fez com Urias. E qual as consequências que se deu em sua casa, em sua família. Isso é um fato
incrível, onde o nosso Deus não deixa nada a escondido. Deus sempre trabalhou com homens, homens que de fato se voltam os olhos para Ele, homens que confessam e deixam o pecado e se arrepende, se humilha diante de Deus. Muitas pessoas das quais não conhecem a história de Davi questionam por que Davi, um homem tão pecador, que planejou da morte, que adulterou, que desconfiou do poder de Deus ao ponto de precisar contar os homens para sair à guerra, por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? E a resposta para isso é muito simples. É porque ele era um homem que se quebrantava diante de Deus. E muitas vezes, irmãos, nos falta um quebrantamento, um reconhecimento sincero e um entendimento que somos pecadores, que nascemos no pó e para o pó voltaremos. Precisamos ter essa ideia, o senso de quem é Deus, ele é santo, extraordinariamente santo. Davi é o grande personagem humano nesse livro. É claro que o personagem central é sempre nosso Deus. Eu quero vos apresentar uma divisão de alguns outros teólogos. Acredita que assim ficaria bom. Não é que eu concordo, mas acho que é interessante e gostaria de apresentar essa ideia. O livro é dividido em três partes. A primeira, a elevação de Davi. A segunda, a queda de Davi. A terceira, os últimos anos de Davi. A primeira divisão vai do capítulo 1 ao capítulo 10 e demonstra as principais conquistas de Davi. Davi conquistou o coração do povo. E, de fato, Davi foi muito amado pelo povo. A segunda é a queda de Davi, vai do capítulo 11 até o capítulo 20. Davi pecou contra Deus e se enfraqueceu. Já no capítulo 11 começa a citar o pecado que ele teve com Betseba. Primeiro pecado foi o pecado de omissão, né? Começa o texto aí no capítulo 11 que no tempo do rei sair a guerra, Davi não sai e fica no pátio e vê uma mulher tomando banho e deseja. E daí você conhece a história. A terceira divisão, os últimos anos de Davi, vai do capítulo 21 ao 24. E ela inclui o cântico de Davi e a sua última loucura. Bom, é importante relatar que esse livro, de uma forma muito especial, ele fala sobre a trajetória da arca até chegar em Jerusalém, terra de Deus. Então, nesse mapa, capital da adoração naquele período, né, onde foi feito o templo do Senhor anos depois pelo filho de Davi, Salomão. Então, aqui você pode ver a trajetória que a arca teve, e isso é um fato muito bom e extraordinário. Uma outra coisa que de curiosidade é que 2 Samuel 21, verso 1, diz assim: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária que matou os Gebionitas. Ou seja, o povo que fez aliança com Deus e deveria preservar esse povo, não ter guerra contra esse povo. E o Saul fez guerra contra esse povo, povo do qual Deus tinha conotado uma aliança perpétua e deveria ter, e isso não se deu ouvido ao que Deus tinha falado no passado. Que Deus possa abrir os nossos entendimentos e os nossos discernimentos para vivermos segundo a vontade de Deus, sempre dando ouvido à palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus ela é infalível, inerrante, e devemos obedecê-la em tudo para a glória, louvor, adoração e magnificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, agora vamos para
divisões propostas, da qual eu quero propor para você estudar em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Então, a minha ideia é que você possa compreender que o tema-chave do segundo livro de Samuel é o poder de Deus restaura Israel como nação e vive períodos abençoados, né? O versículo-chave é 2 Samuel, verso 22, capítulo 22, do 29 a 31. E eu quero propor para nós 4 divisões. A primeira é Davi une seu povo, vai do capítulo 1 ao capítulo 7, e você vê essa unificação de Deus entre Israel por inteiro. Segunda divisão é Davi expande as fronteiras. A terceira, que vai do capítulo 8 até o capítulo 10. E a terceira divisão, Davi desobedece ao Senhor, do 11 até o 20. E a quarta, Davi encerra o seu reinado. Vai do 21 ao capítulo 24. A primeira divisão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, Davi une o seu povo. Podemos dividir essa em 3 subdivisões. Um novo rei, do capítulo 1 até o capítulo 5, né, que é Davi, esse novo rei. Uma nova capital, que é Jerusalém, que ela não só se torna uma capital política, mas também uma capital religiosa, um centro da adoração, e uma nova dinastia, que vai do capítulo 7, verso 1 aos 29. Essa primeira divisão podemos observar de uma forma mais detalhada. Davi, ele começa sendo o rei de Judá, e você pode ver isso do capítulo 1 ao capítulo 2, 7. Você observa ainda no 2:8 até o 4:12 que Davi espera, ou seja, ele espera o tempo certo, a forma certa, a hora certa dele reinar sobre Israel. Já no capítulo 5 e 6 você vê o reinado de Davi sobre Israel. E é interessante que você olha também nessa primeira divisão a ideia de uma nova dinastia, ou seja, a dinastia davídica. E essa dinastia sobre Israel nunca mais teve fim, até Jesus Cristo, né? Então é muito interessante. Quando o reino se dividiu, você vai ver que lá teve 19 dinastias diferentes no Reino do Norte. Mas Israel, o Reino do Sul, Judá, sempre permaneceu com a mesma dinastia até nascer o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que é da genealogia de Davi. A segunda divisão, Davi expande as fronteiras, vai do capítulo 8, verso 1, ao capítulo 10, todo o capítulo 10. Essa segunda divisão tem mais 3 subdivisões. A primeira é derrota os inimigos de Israel. Davi, ele derrotou todos os inimigos de Israel, de todos os lados, do oeste, do leste, do norte e do sul. E é interessante que ao oeste ele derrotou os filisteus. Você vê isso no capítulo 8, verso 1. Ao leste, ele derrotou os moabitas, no verso 2. Ao norte, ele derrotou os amorreus, arameus, os sírios. Você vê isso do verso 3 ao 13 do capítulo 8. E ao sul, ele derrotou os edomitas, do 12 ao 14. A segunda divisão dessa segunda parte,
organiza o reino. Ou seja, Davi não foi só um grande líder político que derrotou todos os seus inimigos ao redor, mas Davi ele demonstrou ser ter um poder de administração e governo de forma extraordinária, porque ele organiza o reino e ele estabelece uma capital como centro administrativo e centro da adoração. Então Davi também mostrou a sua competência, não só como guerreiro, mas como governador, que governou com justiça e equidade e serviu a todo o povo. Você pode ver isso no capítulo 8, verso 5. E a terceira divisão dessa segunda parte, Davi honra Mefibosete. Podemos ver a bondade de Davi, o amor de Davi por Jonatas. E quando Jonatas morreu, Mefibosete tinha 5 anos, sofreu um acidente e Davi o honrou, colocando em lugar de destaque a comer na mesa do rei, demonstrando o amor e o carinho que ele tinha pelo pai de Mefibosete. Já a terceira divisão, Davi desobedece ao Senhor, vai do capítulo 11 ao capítulo 20. E essa divisão tem 4 subdivisões. Os pecados de Davi é a primeira, capítulo 11 até o 12. Os pecados de Aminon, filho de Davi, capítulo 13, do 1 ao 22. E o pecado de Absalão, que vai do capítulo 13, 23, até o capítulo 19, 8. E a quarta divisão é o retorno de Davi a Jerusalém, do 19, 9 ao 20, 26. Então, a primeira divisão vai citar os pecados de Davi. E é interessante, nesses 2 capítulos, 11 e 12, porque há uma desobediência de Davi a Deus, onde Deus diz não adulterarás. Há uma dissimulação, ele quer enganar ou esconder o pecado, só que de Deus não se esconde nada, e a palavra de Deus diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E depois há uma disciplina de Deus a Davi. Então, o capítulo 11 e 12 é um capítulo onde demonstra a desobediência, a dissimulação e a disciplina de Deus a Davi. Bom, como é que começa o pecado na vida de Davi? Como é que começa esse pecado de desejar essa mulher? Como se dá essa concepção? Quando você vê o capítulo 11, do verso 1 ao 3, você vê como se dá essa concepção desse pecado. Primeiro, ele estava ocioso, andando pelo pátio do palácio, andando pela sacada do palácio, e ele deveria estar em guerra. E ele consegue ver uma mulher, do versículo 1 e versículo 2, parte A, ele consegue ver uma mulher tomando banho, e aí o capítulo 11, verso 12, parte B, dá uma ideia que ele usou a imaginação, ou seja, o desejo desceu ao seu coração de tal forma que ele começou a investigar a respeito da mulher e querendo possuí-la de qualquer maneira, a qualquer custo. Mas ainda no capítulo 12, do verso 1 ao 14, mostra a confissão. Irmãos, aqueles que confessam e deixam o pecado, vai alcançar de Deus a misericórdia. E a vontade de Deus é que possamos confessar a Deus os nossos pecados. O pecado do filho de Davi, Aminon, que está registrado no capítulo 13, do verso 1 ao 22, ele possui forçadamente a sua irmã. Com isso,
cria uma revolta no coração de Absalão, porque Davi não fez nada contra Aminon, né? Davi era um grande guerreiro, um grande poeta, um grande cantor e um grande administrador, mas um péssimo pai. E aí você ainda vê no capítulo 13, do verso 23 até o capítulo 19, 8, o pecado de Absalão. Absalão fica tão revoltado pelo fato de Davi não fazer nada, então ele trama e mata Aminon, e depois ele trama e toma o palácio de Davi, e ele dorme com as concubinas de Davi diante de todas as pessoas, né? Davi foge, né, para não guerrear contra o seu filho, até que em uma batalha ele é morto, porque ele tinha um cabelo lindo e longo, Absalão, segundo a descrição. Ele colocava ouro em pó no seu cabelo, e esse cabelo agarrou em uma árvore e ele ficou pendurado na árvore. E os soldados de Davi mataram Absalão. E aí no capítulo 19, verso 9 ao 20, 26, você vê o retorno de Davi a Jerusalém, né? Um recomeço da vida de Davi, um pouco destruída pela morte dos seus filhos. A espada, segundo a profecia de Natã, jamais iria afastar da casa dele, e o pecado de Davi levou às consequências terríveis. Quando ele confessou, Deus perdoou, mas todo pecado tem consequência. Bom, a última divisão do segundo livro de Samuel é a quarta. Davi encerra seu reinado. Vai do capítulo 21, 1 ao capítulo 24, 25, finalizando o livro. Essa quarta divisão tem mais 5 subdivisões. A primeira delas é a demonstração de respeito por Saul, ou seja, pela casa de Saul. Começa falando da situação da fome, em virtude de Saul ter matado alguns gibeonitas, e esse povo fez aliança com Josué em nome de Deus, e você pode ver isso em Josué 9 e Josué 10. E Davi faz uma retribuição aos gibeonitas, eles não aceitam essa retribuição de dinheiro, e também Davi usa de bondade para com a casa de Saul. A segunda divisão dessa quarta é a derrota dos filisteus. Vai o capítulo 21, do verso 15 ao 22. E é interessante essa divisão porque envolve 4 episódios de guerras contra os gigantes, os filisteus, sendo um deles descendente de Golias. O primeiro conflito vai no verso 15 ao 17. Davi lutou tanto que ficou fraco, porque eles concentravam a força em Davi, a vontade de matar Davi. O segundo embate com os filisteus está em segundo livro de Samuel 21, verso 18, e o terceiro conflito, verso 19. A quarta batalha ocorreu em território do inimigo, na cidade de Gate. Vai dos versos 20 a 22. A terceira divisão fala sobre o louvor ao Senhor. E essa divisão é fantástica, porque você vê Davi tendo um cântico de vitória, e Davi canta a Deus, porque Deus concedeu vitória a ele. O Senhor livrou Davi, o Senhor recompensou Davi, o Senhor cita a justiça de Davi. Você pode ver nesses versículos a fidelidade do Senhor nessa canção, e o Senhor capacitando a Davi, que já está aí no capítulo 22, 29 ao 43. E nessa capacitação, você vê que o Senhor iluminou Davi, ou deu sabedoria, o Senhor deu poder a Davi,
O Senhor engrandeceu a Davi e o Senhor estabeleceu o reinado de Davi. O Senhor entronizou a Davi. Do verso 44 ao 46. O Senhor exaltou a Davi, verso 47 ao 49. O Senhor elegeu a Davi, versos 50 a 51. Você pode ver essas coisas que Deus fez por Davi, concedendo a Davi vitórias. Então ele louva, ele engrandece o Senhor. A quinta divisão dessa quarta é a honra aos seus valentes. Vai o capítulo 23, do verso 8 a 38. Davi honra os seus valentes. Os valentes de Davi eram um homem que guerreava contra 100. Então esses homens eram os rejeitados. E Davi viu o que tinha de melhor neles e trabalhou neles, se tornaram os valentes de Davi. E finalmente acaba com a compra de um local do templo, porque havia Davi um desejo muito grande de cultuar a Deus em um templo, exaltando ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, em um local onde Deus poderia ser engrandecido por todo o povo. Ele não se conformava onde ele podia estar em um local e Deus em uma tenda. Então Davi providencia isso ao Senhor nosso Deus, de grande honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Esse panorama do livro, segundo livro de Samuel, tem muitas coisas das quais nós pulamos, né, a respeito das consequências do pecado de Davi. Características simples, mas é um panorama, e se você deseja conhecer mais, eu te aconselho a ler mais, a se aprofundar, e pode até mesmo me fazer alguma pergunta, eu terei o maior prazer em respondê-la. Deus te abençoe grandemente e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te livrando de todo mal, guardando a sua história, em nome de Jesus, assim como foi com a história de Davi, de muitas vitórias, assim seja a sua história. Uma história de muitas vitórias, de alguém que se quebranta diante de Deus, reconhecendo os seus pecados e se voltando sempre para Deus. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé, viva para a glória dele, entregue totalmente a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, e obedeça ao Senhor Jesus em todos os seus desígnios, para a glória e louvor do teu nome. Davi era um tipo de Cristo, e toda a história de Davi apontava as vitórias que Deus queria nos dar através de Jesus Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores, segundo diz o apóstolo Paulo. E em Cristo podemos louvar, exaltar e bendizer ao Senhor, que tem sido bom e tem estado conosco todos os dias até a consumação do século. Amém.